Olá, eu sou Ana Paula Ribeiro, sejam muito bem-vindos ao canal do Espaço Holístico Cantinho de Luz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns conceitos, alguns termos que a gente usa com bastante frequência no universo holístico, mas que não necessariamente todo mundo compreende. Então hoje eu queria falar com vocês sobre corpos sutis. E por que eu decidi falar isso? Porque recentemente eu lancei um vídeo falando de como os florais atuam no tratamento para ansiedade. E lá eu falo bastante sobre essa questão dos corpos sutis, que os florais atuam no nosso corpo mais sutil e tal. E aí um dos retornos que eu recebi foi exatamente isso, que a pessoa entendeu o vídeo, achou bastante interessante a questão de como o floral pode auxiliar, mas ela não conseguiu entender muito bem o que eu queria dizer com o corpo sutil. E aí isso me fez parar para refletir e pensar, bom, talvez seja melhor a gente esmiuçar um pouco esses conceitos, né? Trazer isso mais um pouco para a realidade de quem não vive isso diariamente. Então, já queria adiantar, se você tem alguma dúvida sobre algum termo que você leu num texto ou assistiu num vídeo que você não tem entendido, pode deixar teu comentário aqui que eu respondo com o maior prazer. Mas vamos lá. A terapia holística tem por princípio, isso vocês já devem ter ouvido bastante, enxergar o ser integralmente, que é o que a palavra holos significa, integral, todo, global. Mas o que é esse todo? O todo é exatamente o nosso conjunto de corpos, porque nós somos formados por alguns corpos. Primeiro a gente tem esse mais conhecido, que é o corpo físico, né? Que é a parte mais densa, que a gente consegue interagir com mais facilidade usando os nossos 5 sentidos. Né? Eu consigo tocar, consigo ver, consigo sentir o cheiro. Então, o nosso corpo físico, ele representa isso. O que é mais fácil de eu interagir usando os meus 5 sentidos. Mas além do meu corpo físico, dos músculos, dos ossos, da pele, dos órgãos, eu também tenho os meus sentimentos, eu tenho as minhas emoções, eu tenho as minhas memórias. E essa parte que eu não consigo interagir tão facilmente usando os meus 5 sentidos é que a gente chama de corpos sutis. Eles não são separados. Eles também fazem parte de mim. Eles se interrelacionam. Por isso, eles precisam de tanta atenção quanto o meu corpo físico. Vamos tentar fazer uma analogia aqui para ver se fica mais clara a explicação. Imagina o seguinte. Você pega uma vasilha, enche de água para levar para o fogão para aquecer. A água, no seu estado líquido, eu consigo interagir com ela usando os meus 5 sentidos. Né? Eu uso o toque, eu uso o olfato, o paladar, eu mexo com a água, eu ouço o barulho da água. Então, eu consigo interagir com ela ali usando os meus 5 sentidos. Então, eu posso dizer que a água no estado líquido é o corpo mais denso da água, né? Porque está ali disponível para usar os meus 5 sentidos. À medida que a água vai aquecendo, ela vai evaporando, ela vai se transformando em vapor, primeiro para depois ela evaporar. Nesse momento em que ela está como vapor, já no processo de evaporação, já não me é tão fácil interagir com esse vapor usando os meus 5 sentidos. Concorda? Porque ele já não tem mais uma forma tão nítida, eu já não consigo mais ouvir claramente, às vezes já não dá mais para ver com tanta clareza, então eu já não consigo mais interagir com esse vapor usando os meus 5 sentidos. Eu sei que ele está ali, mas eu já não consigo interagir. E mesmo sendo vapor, ele continua sendo água. Ele mudou de estado, ele está mais rarefeito, ele está mais sutilizado, mas ele ainda é água. E assim é com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Elas são mais sutis, mais rarefeitas, não tão fáceis de interagir com os nossos 5 sentidos, por isso não tão fáceis de serem percebidas o tempo inteiro, mas elas fazem parte da gente. Então, a minha raiva, a minha preocupação, a minha tristeza, elas fazem parte de quem eu sou. Por isso que quando a gente fala de terapia holística, é tão importante essa interação, é tão importante eu acompanhar
a evolução de cada um desses corpos. Por que eu preciso saber disso, Ana Paula? Exatamente por isso. Como é que você vai perceber que algo não está em harmonia se você sequer sabe que ela existe? Se você não reconhece como sua? Porque uma coisa a gente já sabe, a ciência já começou a comprovar que os nossos pensamentos e as nossas emoções atuam sobre o nosso corpo físico e eles nos adoecem. Por isso é tão importante a gente prestar atenção nesses nossos corpos mais sutis. Né? A medicina chinesa, que é uma medicina que já existe há milhares de anos, ela enxerga claramente os sentimentos e o padrão de pensamento como um item que pode sim ser patológico, que pode sim causar uma desarmonia no corpo físico. Por isso que é tão importante a gente reconhecer o que acontece em cada um deles, não negar as nossas emoções, observar os nossos pensamentos, aquilo que a gente ingere, não só para alimentar o corpo físico, mas aquilo que a gente também ingere, que vai alimentar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Isso tudo é preciso que se tenha cuidado. E se a gente não entende que todos esses corpos que trabalham entremeados, que trabalham um interagindo com o outro, são responsáveis pelo nosso bem-estar, a gente pode abrir mão de cuidar melhor do que a gente poderia da gente. Então o objetivo é esse. Sempre que a gente falar de corpo sutil, a gente está falando de tudo aquilo que a gente não consegue interagir com os nossos 5 sentidos, que está além desse nosso corpo físico, além desse nosso corpo material, além do corpo de carne e osso. Mas que, repetindo, todos esses corpos, por mais sutis, por mais transparentes que eles sejam, eles fazem parte da gente e merecem toda a nossa atenção, assim como o corpo físico. Bom, eu espero que tenha ajudado um pouquinho a entender esse conceito do corpo sutil, mas se por acaso ficou alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, por favor, fique à vontade, escreva aqui que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, deixo aqui meu convite, faça a sua inscrição, acione o sininho, toda semana quando a gente lançar um vídeo novo, você vai receber a notificação. E se você acha que isso que a gente conversou aqui hoje pode ajudar alguém que você conhece a entender um pouco mais, por favor, compartilhe com essa pessoa para que ela também consiga refletir um pouco mais de como é que a gente anda tratando todos os nossos corpos. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.